Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E nesta edição você confere: candidato tem 5 anos para questionar etapa de concurso na Justiça. Pagamento de pensão vitalícia em parcela única permite a aplicação de redutor. No quadro Quero Post, você confere quais são as regras para a contratação de cuidador de idosos. E veja também o dia a dia dos jornalistas da Rádio TST, que levam até você as notícias do Judiciário Trabalhista por meio do programa Trabalho e Justiça. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem traz as informações para a gente é o repórter Rafael Oliveira. Olá, Rafael. Olá, Namélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou um caso que dividiu a opinião dos ministros. O processo trata de um empregado que atuou de agosto de 2009 a fevereiro de 2011 como agente penitenciário em escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. A súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho, editada em 2012, estabelece que essa jornada somente é válida quando prevista em lei ou ajustada exclusivamente por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E em casos assim, é preciso assegurar a remuneração em dobro nos feriados trabalhados. Não foi o que ocorreu no caso em julgamento na SDI 1. De acordo com a empresa de administração prisional que contratou o agente, a carga horária do empregado foi combinada individualmente, apenas entre a empregadora e o profissional. Veja na reportagem o que os ministros decidiram. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo considerou inválido o contrato de trabalho com escala de 12 horas por 36 de descanso, porque a jornada não estava prevista em norma coletiva da categoria. Dessa forma, o TRT condenou a empresa a pagar em dobro as horas extras referentes aos domingos trabalhados com base nos registros de ponto do empregado. O processo chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, que divergiu do regional. A turma entendeu que, apesar de não haver respaldo legal para a escala 12 por 36, no caso do agente penitenciário, os descansos eram compensados em outros dias da semana. Assim, a hora extra em dobro no domingo não seria devida. O empregado recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. A relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, manteve o entendimento da segunda turma e acrescentou que, mesmo sem constar na norma coletiva, o regime era mais benéfico ao profissional. Mas o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Na retomada do julgamento, o ministro apresentou voto divergente da relatora. De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, o regime de 12 por 36 somente tem validade quando autorizado por acordo ou por convenção coletiva de trabalho sob pena de ofensa ao artigo 7º, 13 da Constituição Federal. A inexistência de acordo que justifique a adoção do regime o descaracteriza como sistema de compensação de jornadas. O tempo excedente da 8ª hora diária deverá ser computado como extra. O ministro Cláudio Brandão acompanhou a divergência. Após ouvir os votos divergentes, a relatora sustentou que o TST tem precedentes no sentido de negar o pagamento de horas extras em dobro no domingo para a escala de 12 por 36 por conta do sistema compensatório. Nós temos decisões no sentido de que, havendo compensação e estabelecido este regime de 12 por 36, ainda que não o seja por acordo coletivo de trabalho, está inserido no processo de compensação o domingo, até porque a cada 2 semanas o descanso recairá no domingo. E o que a lei assegura não é sempre no domingo, é preferencialmente. E a cada 2 semanas, automaticamente, será ele o dia do descanso. A relatora foi acompanhada pelo ministro Alexandre Ramos. De fato, a especificidade da jornada 12 por 36 traz
uma espécie de modulação, porque numa semana o trabalhador trabalha no domingo, folga na segunda, trabalha na terça, folga na quarta, trabalha na quinta, folga na sexta, trabalha no sábado, mas na outra ele trabalha na segunda, quarta e sexta, e assim alternadamente, de tal forma que ele trabalha em 2 domingos por mês e folga em 2 domingos por mês. Então, o próprio sistema 12 por 36 já permite, e não aí de forma tão somente preferencial, mas de forma absolutamente equilibrada, equânime, que trabalhe em 2 domingos por mês, mas também folgue em 2 domingos por mês. Por unanimidade, os embargos apresentados pela empresa foram aceitos, mas no mérito, por maioria de 7-6, foram negados. Votaram pelo não pagamento das horas extras dobradas no domingo a relatora ministra Maria Cristina Peduzzi e os ministros Renato de Lacerda Paiva, Márcio Eurico Vitral Amaro, Augusto César Leite de Carvalho, Breno Medeiros e Alexandre Ramos. Votaram com a divergência apresentada pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, os ministros Vieira de Melo Filho, Alberto Bresciani, Valmir Oliveira da Costa, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann e Cláudio Brandão. Assim, a SDI 1 decidiu que o contrato é inválido por não estar de acordo com a súmula 444 do TST. A seção 2 de dissídios individuais também julgou um caso importante. Veja na reportagem. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso de um radialista que pediu pagamento de acúmulo de funções por desempenhar diferentes atividades em uma rádio de São Paulo. Na ação trabalhista movida contra a Fundação Padre Anchieta, o operador de áudio alegou que exercia outras 2 funções, a de operador de rádio e a de discotecário da Rádio Cultura de São Paulo, e pediu o pagamento do adicional de 40% pelo acúmulo de cada função. O pedido foi feito com base na lei do radialista. Conforme o texto, tem direito ao pagamento de adicional aqueles profissionais que acumulam funções dentro de um mesmo setor em que se desdobrem as atividades de administração, produção e técnica. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que o radialista desempenhava diferentes atividades em locais próximos um do outro e que, por isso, tinha direito ao adicional de 40%, mas não para cada função acumulada como ele pedia. A Fundação Padre Anchieta recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho, que reverteu a decisão do regional. Para os ministros da 4ª turma do TST e da seção 1 de dissídios individuais, a palavra setor, presente no texto da lei, foi interpretada pelo TRT como espaço físico, quando, na verdade, se refere às atividades exercidas pelo profissional e que já competem ao cargo dele. Ou seja, não importa o espaço físico onde as atividades eram desempenhadas, mas sim as funções que ele realizava. E, por isso, entenderam que a gratificação não deveria ser paga. O radialista entrou então com uma nova ação, dessa vez na seção 2 de dissídios individuais do TST, pedindo a desconstituição do acórdão. Ao julgar o caso, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, descartou as teses da defesa de que a 4ª turma e a SDI 1 teriam levado em consideração fatos diferentes daqueles assinalados pelo regional, o que caracterizaria a violação do Código de Processo Civil e da Constituição da República. O relator também descartou a tese de erro de fato. A circunstância de ser uno ou não o local de trabalho e o fato de acumulação de funções ter ocorrido no mesmo setor da ré foram o cerne da discussão travada no recurso de embargos, tendo havido expresso pronunciamento judicial a respeito da questão. E, por isso, a clara manifestação sobre os fatos e a controvérsia instalada a respeito nos autos da ação primitiva impedem a pesquisa em torno da configuração do erro de fato na linha da OJ 136 desta subseção. Os ministros da SDI 2 negaram por unanimidade o pedido da defesa, ficando mantida a decisão que negou o pagamento do adicional de 40% ao radialista por acúmulo de função. Você sabia que o TST disponibiliza mensalmente uma seleção de artigos e capítulos de livros sobre temas jurídicos de destaque?
O material pode ser baixado gratuitamente na Biblioteca Digital do Tribunal. O tema do mês de fevereiro é Ação Rescisória na Jurisdição Trabalhista. Acesse tst.jus.br/biblioteca e selecione o material de seu interesse. E depois do intervalo, quero post. Saiba as regras para a contratação de cuidador de idosos. O Revista TST está de volta e é hora de conferir as principais decisões das turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da quarta turma. Um mecânico aprovado em concurso público da Transpetro, que questionou a não contratação na Justiça apenas 3 anos depois da validade do concurso, teve afastada a prescrição do caso. Ao julgar o pedido dele, o TRT em Sergipe havia extinguido o processo, por entender que o direito de reclamar estaria encerrado, pois a ação judicial foi iniciada mais de 2 anos depois do término da vigência. O profissional recorreu ao TST. O relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, explicou que o período de 2 anos se refere ao término do contrato de emprego e não serve para casos em que o contrato não tenha iniciado. Para o ministro, em pedidos relativos a questões pré-contratuais, como as etapas de concurso, o que incide é prazo prescricional de 5 anos. A decisão foi unânime. A segunda turma negou a um motorista o direito de receber pelas horas noturnas que passava dentro da cabine do caminhão durante o repouso. O entendimento foi de que, nessas condições, o período de pernoite não caracterizava tempo à disposição do empregador. Na ação trabalhista, o motorista relatou que durante aproximadamente 2 anos trabalhou no transporte de remédios de uma indústria de medicamentos. Como as viagens ocorriam sem escolta, ele contou que se via obrigado a dormir dentro do caminhão para evitar que a carga fosse roubada. A defesa pediu o pagamento das horas noturnas, por considerar que se tratava de tempo à disposição do empregador. A segunda vara do trabalho em Pouso Alegre, Minas Gerais, negou o pedido de pagamento das horas, por entender que o empregado não comprovou que a empresa o obrigava a passar a noite no caminhão. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reverteu a sentença por avaliar que, além de não fornecer a escolta, a empresa não pagava as diárias para que o motorista dormisse em pousada ou pensão. Os desembargadores mineiros passaram a tratar o caso como horas de espera e não como tempo à disposição do empregador, uma vez que o motorista não ficava aguardando ordens da empresa durante a noite. Para o TRT, o período de descanso era prejudicado porque o profissional permanecia em estado de alerta, o que interferia na qualidade do sono. Em decisão unânime, a segunda turma restabeleceu a sentença de primeiro grau, que negou o pagamento das horas noturnas ao motorista. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, pernoite de motorista de caminhão não caracteriza tempo à disposição da empresa, uma vez que as funções de vigiar e descansar são incompatíveis. E a oitava turma entendeu que, em casos de pagamento de pensão vitalícia em parcela única, é permitida a aplicação do redutor de 30%. A redução do valor é autorizada quando o benefício é pago de uma só vez a pedido do empregado. De acordo com o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, o prejudicado pode exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. No processo em julgamento, uma empresa de autopeças havia sido condenada a pagar pensão vitalícia a um montador que perdeu completamente a capacidade de trabalhar após desenvolver lesão por esforço repetitivo. A pedido do profissional, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas determinou o pagamento da pensão vitalícia em parcela única.
A empresa, no entanto, recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na 8ª turma do TST, o relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, ressaltou que cabe ao juiz decidir se o pagamento da indenização deve ser feito em parcela única ou mensal, mediante análise do caso. O relator acrescentou ainda que o ressarcimento do dano material em uma única parcela é mais vantajoso para o empregado. Como foi mantido o pagamento único, o ministro aplicou o redutor de 30% sobre o valor total a ser pago pela empresa. A decisão foi unânime. A gente fecha o nosso giro de notícias com destaque da 3ª turma. A turma reconheceu a existência de dano moral na dispensa por justa causa de uma técnica de nutrição de uma faculdade de medicina em São Paulo. A profissional tinha sido dispensada sem que houvesse comprovação dos fatos pelos quais havia sido acusada. Ao julgar o recurso da empregada ao TST, o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, ressaltou que, conforme jurisprudência do tribunal, a dispensa por justa causa desconstituída em juízo em razão da não comprovação de suposta improbidade obriga o empregador a arcar com indenização por danos morais. E essa e outras notícias você pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de conferir uma dúvida trabalhista enviada para as nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. A dúvida que chegou para a gente essa semana com a hashtag #QueroPost foi publicada no Twitter. Quais são as normas para se contratar um cuidador de idosos? Vamos saber agora na reportagem. Seu Elmis e Dona Maria Aparecida são casados há 47 anos. Há 10 anos ele foi diagnosticado com demência. A esposa foi quem prestou todos os cuidados necessários durante os 5 primeiros anos da doença. Com o passar do tempo, ela percebeu que precisava de ajuda e contratou uma empresa de cuidadores de idosos. Ela está por conta dele, quando vai dar a refeição dele, senta lá com calma, ele come tranquilo. A Márcia é uma das cuidadoras enviadas pela empresa para cuidar do seu Elmis. Ela fez um curso de 3 meses antes de começar o trabalho. A gente tem que realmente gostar e ter o dom, né? Eu acho que todas as profissões, a pessoa tem que realmente gostar. E eu sou apaixonada por assim, cuidar de idosos. A atividade de cuidador de idoso está prevista na Classificação Brasileira de Ocupações, editada pelo extinto Ministério do Trabalho. Para o cargo, é exigido o curso técnico de no mínimo 100 horas, sendo 80% de teoria e 20% de prática. As aulas são oferecidas por entidades como Senai e Senac. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, enfatiza que o curso é exigido devido à responsabilidade que é imposta ao cuidador de idoso. Ele tem que estar treinado para isso, inclusive para ministrar os remédios, alimentação, banho, tudo isso. E por isso é que também se exige que, no mínimo, tenha 18 anos de idade e que deva ter o ensino fundamental completo para poder fazer o curso técnico. A ministra detalha ainda que existe mais de uma forma de contratação. Uma delas é como empregado doméstico, quando o contrato é fechado diretamente entre o profissional e o responsável pelo idoso. E o serviço deve ser prestado na residência e para uma pessoa física. Outra possibilidade é o trabalho de natureza autônoma, ou seja, aquele profissional que presta serviço até 2 vezes na semana. E outra forma é a contratação do profissional via empresa especializada. Nesse caso, a empregadora fica responsável pelo eventual rodízio de profissionais, pela carga horária e pelo salário do trabalhador. Nessa hipótese, este cuidador que trabalha no âmbito de uma residência, mas ele não é empregado da família, ele é empregado de uma empresa prestadora de serviços, ele não é doméstico, porque a empresa que o contrata, ela aufere lucros com o seu trabalho. E a família do idoso que contrata essa empresa tem um contrato de natureza civil com essa prestadora de serviços. E a prestadora de serviços é empregadora
do cuidador. O cuidador tem todos os direitos da CLT e não se classifica, então, como doméstico. A jornada de trabalho do cuidador de idosos contratado como trabalhador doméstico é de 8 horas, com direito a intervalo. A Lei Complementar 150 de 2015 especifica que o trabalho executado entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã do dia seguinte é considerado trabalho noturno. A hora noturna tem duração de 52 minutos e 30 segundos e a remuneração é acrescida de, no mínimo, 20% da hora diurna. Em caso de contratação exclusivamente para desempenhar trabalho à noite, o acréscimo é calculado sobre o salário anotado na carteira de trabalho. Casos de maus-tratos cometidos pelo cuidador são considerados crime de acordo com o Estatuto do Idoso e pela Lei Complementar 150, que trata do trabalho doméstico, são motivos para demissão por justa causa do trabalhador. A Lei Complementar 150 capitula, além das faltas graves que a CLT no artigo 483 já enumera, ela colocou uma específica para o cuidador de idoso, que são os maus-tratos. Isso é causa de rescisão por justa causa do contrato de trabalho. É considerado uma falta grave e constitui também crime. E no próximo bloco, o dia a dia dos jornalistas que levam até você notícias do Judiciário Trabalhista por meio do programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça. Voltamos com o Revista TST e vejo agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão. O ministro visitou o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas e a Escola Judicial do TRT. Também esteve reunido com os gestores regionais do Programa Trabalho Seguro e do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. A estrutura administrativa e judiciária do regional também foi analisada pelo corregedor. O Tribunal Superior do Trabalho vai promover o 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro de 16 a 18 de outubro. A coordenadora do programa, ministra Delaide Miranda Arantes, se reuniu com os gestores nacionais e interinstitucionais para discutir a distribuição do orçamento entre os tribunais regionais do trabalho e as ações a serem promovidas. Representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério da Saúde e da Fundacentro também participaram do encontro. Aumentar a participação de magistradas no Judiciário Trabalhista. Esse é o objetivo da Comissão de Estudos para Incentivo à Participação Institucional Feminina, que se reuniu nesta semana na ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O grupo continuou os debates iniciados em setembro do ano passado, após a Resolução 255 do Conselho Nacional de Justiça, que adotou a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. O diretor da ENAMAT, ministro Vieira de Mello Filho, declarou que vários eventos estão agendados para este ano, com o objetivo de buscar medidas efetivas capazes de dar mais equilíbrio à realidade dos tribunais, formados predominantemente por homens. Novidade para os usuários do processo judicial eletrônico. Estão disponíveis no canal do TST no YouTube tutoriais sobre como utilizar as novas funcionalidades da versão 2.3 do PJE, denominada Jacarandá. Ao todo, são 6 vídeos que explicam as novas funcionalidades do sistema, como a pesquisa textual nos processos, a marcação com tags, etiquetas eletrônicas e selo histórico. Os vídeos também mostram como acessar as novas telas de tarefas e as facilidades para alteração do tipo de petição e para a operação no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Acesse youtube.com/TST. Em 13 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Rádio, um dos primeiros veículos de comunicação da história. E você sabia que o TST também utiliza a ferramenta como um meio de divulgação das notícias do tribunal?
Veja agora na reportagem especial o dia a dia dos jornalistas que levam até você as notícias do Judiciário Trabalhista por meio do programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça. Escreve, checa o quadro com os compromissos do dia, confere na tela as últimas atualizações da Justiça do Trabalho em todo o país e é hora de dar voz à notícia. O caso é de uma empregada que... Do estúdio para a redação, é hora de entrar ao vivo para a Rádio Justiça. E o ouvinte quer saber. Esse é um pouco da rotina da repórter Michele Chiapa, da Rádio TST. O nosso dia a dia pela manhã é bem dinâmico. A gente já começa às 9 horas da manhã com um boletim ao vivo de alguma decisão, de alguma turma aqui do Tribunal Superior do Trabalho, e a gente leva isso ao ouvinte de uma forma bem clara e precisa logo pela manhã. A Rádio TST nasceu em 2007 com os primeiros boletins das decisões do tribunal que eram enviados para a Rádio Justiça. Após muitas mudanças, chegamos ao nosso principal produto radiofônico, o jornal diário Trabalho e Justiça, transmitido pela Rádio Justiça. O apresentador destaca o alcance e a repercussão atual do Trabalho e Justiça. Atualmente são mais de 160 rádios que diariamente retransmitem as nossas notícias em 16 estados de todo o país, ou seja, muita gente acompanha tudo que a gente faz, tudo que a gente produz aqui dentro da Rádio TST. Qualquer rádio do Brasil pode retransmitir o programa Trabalho e Justiça. Basta enviar a solicitação para o e-mail crtv@tst.jus.br. Para ouvir ou baixar as edições passadas, é só acessar o site do TST. Em 2017, foram registrados 757 mil acessos à página da Rádio TST, uma média de 63 mil cliques por mês. Já em 2018, o número chegou a quase 1 milhão de acessos, média superior a 80 mil cliques mensais. O conteúdo do programa é diversificado. Além de divulgar as decisões do tribunal, esclarece dúvidas de ouvintes sobre temas diversos da Justiça do Trabalho. O papel da Rádio TST é aproximar o ouvinte do direito do trabalho. De que forma nós fazemos isso? Apresentando as decisões, notícias, reportagens especiais relativas ao direito do trabalho com uma linguagem clara, simples e acessível para que patrões, empregados, operadores do direito, todos aqueles que tenham relação com o direito do trabalho, possam compreender o conteúdo. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você continua por dentro das notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo nosso site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.